Salve os irmãos da paz do Senhor, amém? A palavra fica em João 11, 25. Deus poderoso, aleluia. João 11, 25. Maravilha, oh glória, maravilha, aleluia. João 11, versículo 25. Aleluia, Deus. Igreja show? Vamos estar então. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para que você guarde a palavra, ainda que morra, viverá. A igreja pode assentar em nome de Jesus. Jesus está dizendo que quem crê nele, quem espera nele, ainda que morra, viverá. Então, aquilo que ele falou, é que ele está dizendo não importa a situação, e ainda que esteja morto, ainda que não esteja mais solução, ainda que não exista mais uma maneira, um jeito, uma saída, mas para Jesus tem saída, tem jeito, tem maneira. E a morte é a coisa mais forte que existe. Quando se fala de morte, pode ser morte espiritual, morte natural, morte física, mas a morte é a coisa mais forte que existe. E quando a morte chega, ela termina com tudo e ela é o fim de tudo. Porém, ela era o fim de tudo até alguém descer do céu e vencer a morte. E ele disse que eu fui morto. Eu fui morto, mas ressuscitei. Então, ele veio, ele foi morto e ressuscitou, para que tudo aquilo que foi morto na tua vida possa ressuscitar com a presença e com o poder dele, que é o que ele vai fazer hoje na tua vida. Lá em João 11, 25 ele fala isso. E ele está falando para Marta e Maria, porque o irmão delas tinha morrido. E ele diz para Marta e Maria, ainda que ele esteja morto, ele pode viver. E elas disseram, não estavam crendo, não estavam entendendo o que Jesus queria dizer naquele momento. Então, ele disse que ele poderia ressuscitar Lázaro. Mas quando elas não entenderam, ele teve que dizer uma palavra: Lázaro, sai para fora. E quando ele disse essa palavra, aquele que estava morto voltou a viver. Então a palavra se cumpriu: ainda que esteja morto, viverá. Tudo aquilo que está morto na tua vida, Jesus pode ressuscitar. A promessa que morreu, ele pode ressuscitar. A palavra que ele te deu e que foi esquecida, que ficou morta no teu coração, ela pode ressuscitar. Quando você olhar para ele, quando você entender que ele é o dono da vida e da morte, quando você entender que ele desceu no mais profundo do abismo, tomou cativo o cativeiro e fez promessa até mesmo aos maus, ele pode cumprir essas promessas. Na vida de Lázaro foi assim. Ainda que Lázaro tenha morrido, ele voltou à vida. E tudo aquilo que foi falado, pensado, imaginado sobre a vida e sobre o futuro de Lázaro caiu por terra com uma palavra de Jesus. Na hora que ele disse: sai para fora, a morte teve que devolver aquilo que todos pensavam que estava morto. Então aquilo que tu pensa que está morto, aquilo que todos pensam que está morto na tua vida, se Jesus der uma palavra, tudo aquilo volta para a vida de novo. Aquilo que não existe mais, aquilo que eu esqueci lá para trás, aquelas promessas que ficaram lá atrás, aquilo que morreu para ti, Jesus está dizendo: eu posso trazer a vida, porque eu sou
Eu tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Jó, quando ele perde os seus filhos, e eu já disse isso um dia, Jó não perdeu os filhos, Deus levou para si. E a palavra diz, Deus, quando vem falando para Jó, que os seus filhos morreram, e que já tinham outros vindo e falado que outras coisas ruins tinham acontecido, e nesse dia foi o que todas as coisas aconteceram na vida de Jó, tudo de uma vez. Então cada um que chegava com uma palavra triste, dizia alguma coisa ruim que tinha acontecido na vida de Jó. E por isso que Jó é tão lembrado, tão falado, e até mesmo por Deus é mencionado como um dos 3 de mais fé na Bíblia. Então, quando ele perde os seus filhos, a palavra que ele diz, quando dizem para ele todos os teus filhos morreram, a palavra que ele disse foi: Deus deu e ele tomou. Então, se ele tivesse dito Deus deu e Deus tirou, ele estaria falando que Deus colocou na vida dele e que Deus arrancou da vida dele. Não está falando que Deus teve cuidado de entregar e nem teve cuidado para levar. Ele estava dizendo que simplesmente eu pego essa coisa, coloco aqui, e se eu não gostar mais, eu pego ela e atiro para fora dali, atiro e jogo longe e digo não quero mais aqui, então eu tirei no lugar. Jó não está dizendo que ele fez isso, que ele tirou da vida dele aquilo. Jó está dizendo, ele me colocou na minha vida porque era dele, e ele com as suas próprias mãos pegou e tomou para ele. Meus filhos não estão mortos, meus filhos estão com Deus. Aquilo que eles disseram que era morte, Jó disse que era vida. Então, ainda que estejam mortos, viverá, porque os filhos de Jó não morreram, eles estão no seio de Abraão, estão com Deus. Tem coisas que vão parecer que estão mortas, que o mundo vai dizer que está morto, mas está na mão de Deus. A hora que Ele quiser, Ele te entrega. A hora que Ele quiser, Ele tira da tua vida. Se Ele quiser colocar hoje na tua vida, Ele coloca. Se Ele quiser arrancar das tuas mãos e levar para Ele de volta, Ele vai levar. Seja o que for, seja dom, seja a promessa, seja aquilo que Ele colocou na tua mão, que Ele quiser tirar. Não tirar como eu falei, tirar para jogar fora, mas se Ele quiser reter, Ele retém. Se Ele quiser te dar e te colocar nas tuas mãos, Ele coloca. Então Jó não teve os filhos dele por morto, mas ele teve os filhos dele, simplesmente Deus tomou. Deus levou para si. E ele ainda recebeu o dobro do que ele tinha antes. Em 2 Reis, vai falar da Sunamita. Isso que eu quero ler. Fala da história da Sunamita. Glória. Oh Deus Santo, aleluia. A Sunamita e seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual esteve a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer o pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Essa mulher, ainda que se ela não fosse crente, ela tinha visão. E ela entendeu que aquele homem era diferente. E nesse tempo aqui, quem queria ir até Deus, quem queria conversar com Deus, se achegar e chegar na presença de Deus, teria que vir até um homem de Deus, porque ele era a única referência de Deus que existia na terra antes do véu se rasgar, antes de Jesus morrer e te dar o direito de tu mesmo chegar na presença dele. Nesse tempo ela tinha que ir até o profeta. Então, quando ela entendeu que aquele era um profeta, era um homem de Deus, ela entendeu que ali estava o próprio Deus e a presença de Deus na vida daquele homem. Então ela começou a tratar ele bem, ela começou a alimentar ele, e diz que ela falou com seu esposo: desfaçamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro ali, e lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar,
se retirará. Então ela fez tudo isso porque viu que era um homem de Deus. Ela começou a abençoar ele. E então, por causa de todo esse tratamento dela e do seu marido com o profeta, ele manda chamar ela. Então disse ao seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque disseram: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que há de se fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Porque o profeta tinha poder para falar com o rei, para falar. A palavra dele tinha o maior valor na terra, porque nele estava a referência da presença e do poder e da palavra de Deus. E como ela reconheceu que ele era um verdadeiro homem de Deus, então ela reconheceu que tudo isso estava na sua boca e na sua vida. E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então ele disse: que há de fazer, quer se fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então Geazi aqui, ele tem uma grande visão, né? Ele enxergou que ela não tinha filho, ela enxergou que seu marido também não poderia mais ter filhos porque era velho. Ele diz: ela não tem filho e ele é velho. Ele enxergou todos os problemas da vida deles. Ele disse para o profeta Eliseu. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ela não tem filho e o marido é velho. Então, pelo que disse, chama ela. E chamou, e ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então aqui, por todo o tratamento que ela deu a ele, não pelo coração do profeta, mas porque o profeta ouviu de Deus o que Deus queria fazer na vida dessa mulher. Então ele disse para ela o que ela queria. Ela disse que não precisava de outras coisas, e não falou para ele o que verdadeiramente ela queria e tinha no coração. E quando ele prometeu que ela teria um filho, ela mesma se entregou dizendo, e disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva, porque com certeza ela tinha esse desejo no coração e ele sabia disso. Então ela estava dizendo: não precisa tu falar coisas boas para mim, não precisa profetizar mentiras para mim, não precisa dizer que Deus vai fazer um milagre na minha vida só porque eu te trato bem, só porque eu me dou bem contigo, só porque eu sou bom para ti, só porque eu te dei presente, só porque eu falo bem de ti. Então Deus, ele falou na boca do profeta, e ele está falando hoje: não é porque você me trata bem, não é porque você me dá presente, não é porque você me dá alguma coisa, não é porque eu me dou bem contigo ou porque você fala bem de mim, mas é Deus que está falando contigo, não eu. E ele vai te dar o que ele prometeu, ele dá. Então o profeta disse que ela ia ter, e ela deu à luz um filho. E não está o tempo determinado, segundo o tempo da vida que eles disseram. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu com o pai, estava doente, tá? Ele foi e passou um tempo nos joelhos dela com dor de cabeça, e disse a Bíblia que ele morreu. Então ela chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Ela estava com o filho morto, e ela disse: traz um cavalo para mim, porque eu vou até a presença de Deus, que é o homem de Deus. Ela disse: eu vou lá e eu vou voltar. Eu só vou e volto. Então ela estava crendo que ainda que o filho dela estava morto, ele ia viver por causa da promessa de Deus. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: vai tudo bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. E partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem.
E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, se jogou nos seus pés, e Geazi tentou tirar ela. E diz o homem de Deus: deixe, porque a sua alma nela está triste e amargurada, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Quando ela desejava um filho, Deus não encobriu, mas quando o filho estava morto, Deus encobriu, porque ele tinha um propósito, para que ela viesse até ele. Então ela creu que ali estava a presença de Deus. E quando ela teve um problema, quando o seu filho estava morto, ela não contou para ninguém, nem para o seu marido. Ela foi direto na presença de Deus. Quando tu tiver alguma coisa para resolver, quando o crente tem algo para pedir para Deus, ele vai direto à oração. Então, hoje em dia, naquela época se corria para o profeta. Hoje você não precisa correr atrás de grandes homens. Você não precisa correr atrás de milagres. Você não precisa correr atrás de ninguém. Você não precisa correr atrás do profeta, do homem que está com a bênção na mão, porque a bênção não está na mão de homem mais. A bênção está à tua disposição. E só tem um jeito de tu conseguir alcançar a bênção. É buscando ela. E ela não está nessas coisas mais, não está em fazer sacrifício da cabeça. Ela está simplesmente para você encontrar Deus hoje somente na teologia. Você não entendeu, né? É somente na teologia. Então, se você quer encontrar Deus, você tem que... Eu tenho também duas coisas que eu coloquei nome nelas. E o nome delas, o do direito é Tel, e o nome do esquerdo é Elogia. Quando você tem que buscar e que encontrar Deus, você vai na teologia, você vai para o joelho dobrado. Não vai procurar em mistérios de internet, não vai procurar em mistério do YouTube. Vai dobrar o joelho e Deus vai te responder, porque o véu já se rompeu. Você não precisa mais ir até o grande homem, você precisa dobrar o seu joelho e encontrar o Deus que é grande. Glória! Glória a Deus, Então a mulher disse: não me enganes, porque ela estava achando que ele queria dizer aquilo somente para agradar ela, porque ela era uma boa pessoa, estava fazendo bem para ele, estava falando bem dele, então eu vou profetizar uma coisa boa para eles. Não, eu não vim aqui falar uma coisa boa porque as pessoas são boas a mim. Eu conheço muita gente aqui, todas as pessoas, eu teria alguma coisa para agradecer para elas. Eu sei que muitos irmãos aqui me abençoaram em muitas coisas, mas eu jamais vou subir aqui para dizer: ai, Deus vai te abençoar, se Deus não mandar essa palavra. Então, deixa eu ver. Então, ela disse que queria que ele fosse junto com ela, não que mandasse o seu moço. Ela queria a própria presença de Deus, e não alguém que fosse enviado pela presença de Deus. Você pode encontrar o próprio Deus, você pode falar com o próprio Deus. Então chamou Geazi e disse: chama a Sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. Então, essa história termina com o filho vivo e nas mãos da mãe. A promessa foi entregue, foi devolvida viva na mão da Sunamita, porque ainda que esteja morto, viverá. Em Gênesis 22 também fala de Abraão, que ele foi levar o seu filho para sacrificar. E ele, em outras palavras, ele disse também isso: ainda que meu filho morra, viverá. Porque quando ele foi para o monte para sacrificar o seu filho, ele sabia o que ele ia ter que fazer. Sacrificar seria matar. Então ele sabia que o filho dele ia morrer. Mas ele sabia também que o Deus que prometeu, que fez a promessa, não ia tirar das mãos dele a promessa. E ele disse, quando ele fala com seus moços, ele diz: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Como é que ele ia adorar? Ia subir e adorar e voltar com o filho, se o filho dele ia ser morto? É porque o filho dele, mesmo sendo morto, ia viver, porque ele cria que mesmo que o filho morresse,
Deus não ia tirar dele a promessa, porque era a promessa de Deus, e aquilo que Deus te prometeu, mesmo que esteja morto, viverá. Essa é a palavra que Deus tem, que Deus quer que tu guarde no teu coração hoje. Ainda que esteja morto, viverá. Se alguma coisa está morta, se tu não lembra, puxa lá no fundo do teu coração e lembra daquilo que Ele te prometeu, porque pode estar morto para ti, mas para Ele está vivo. Então Ele disse: nós vamos lá, Ele vai morrer, mas Ele vai voltar. Por quê? Porque ainda que esteja morto, viverá. E essa é a promessa que Deus fez para ele. Deus não ia tirar a promessa dele. Lucas 15 também fala da história do filho pródigo. Glória a Deus, aleluia. Quando o filho pródigo ele sai de casa, a palavra diz que ele é um filho morto. Lá no fim você vai entender, quando se lê essa passagem, que o pai dele disse que esse filho estava morto. Então ele sai, ele abandona a casa do pai, mas para o pai ele não está morto. Ele estava morto porque ele abandonou o pai, porque ele tinha abandonado a família, abandonado o pai, tinha levado com ele aquilo que ele podia e tinha deixado tudo que ele aprendeu em casa para viver o que ele queria viver fora da casa do pai. Então, para aquela família, ele estava morto. Mas o pai ainda cria, porque o pai disse que quando ele chegou, o pai estava cuidando, estava esperando por ele, estava de braços abertos. Então, e quando ele chega, o pai diz: este estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Eu era morto e revivi quando Jesus me encontrou, e eu estava perdido e ele me encontrou, e por isso eu recebi vida de volta. E quando aquele jovem chega em casa, o pai diz que ele estava morto, mas reviveu, porque ainda que esteja morto, se voltar para a casa do pai está de braço aberto. Para o pai você ainda não está morto. Pode pensar que acabou, pode pensar que a sua história terminou, pode pensar porque eu fui lá no mundo e eu passei um tempo no mundo, o pai não vai me receber mais, mas ele está dizendo: hoje eu estou de braços abertos, e ainda que morra, viverá. Ainda que esteja morto, viverá, porque esse meu filho, ele estava morto e hoje reviveu. E ele disse então que haja festa e alegria. Se tu entender essa palavra e voltar para ele hoje, ou voltar no tempo que ainda ele te permitir voltar, ele está dizendo: pode voltar. Ainda que esteja morto, tu vais viver. Ainda que esteja morto, tu vais ter alegria. Ainda que esteja morto, eu vou te devolver o anel, a aliança, vou colocar sapato nos teus pés e vou fazer uma festa quando tu voltar. Então vai ter festa, vai ter roupa nova, vai ter bênção de Deus para o filho pródigo, porque ainda que esteja morto, viverá. E ainda que tudo aquilo que ele te deu e prometeu, ainda que tu diga: eu joguei tudo fora, não tem mais nada, tudo que eu merecia e tudo que eu tinha ido, eu nem merecia, eu levei e eu perdi porque eu botei fora. Deus está dizendo: eu dei muito mais. Aquilo que tu botou fora ficou para trás. Aqui na casa do pai tem mais, ele pode te dar mais. Aleluia. Deus pode reviver tudo aquilo que está morto. Quando Marta e Maria chegam no túmulo, estavam pensando que Jesus estava morto e não ia voltar mais. Elas queriam sepultar Jesus, elas queriam usar os olhos que elas levaram para passar no corpo de Jesus. E eles tinham certeza que ele estava morto. Mas o anjo aparece para ela e diz: não, ele não está mais aqui. Ele estava morto, mas ele não está mais morto. Ainda, quando ele falou lá atrás, quando ele estava aqui na terra, ele disse para vocês, ele disse que ia lá, ele disse que ia morrer, ele disse que ia chegar o tempo da morte, ele disse que ia chegar esse tempo ruim, mas ele disse que depois de 3 dias ele também ia ressuscitar. Ainda que ele esteja morto, ele ressuscita. Jesus ressuscitou para ressuscitar aquilo que está morto na tua vida. Tudo aquilo que estava morto, Jesus está dizendo: eu posso ressuscitar. O filho não vai morrer, o profeta vai entregar nas tuas mãos.
Aquele filho que estava perdido lá no mundo, ele vai voltar para os braços de Jesus e vai ter festa na casa de Deus. Pelo filho que voltou. A sunamita vai ter o filho sim, porque Deus prometeu e ele não é homem para mentir. Aleluia. Jesus maravilhoso. Então o anjo de Israel diz, não, ele não está mais morto. Ele foi morto, mas ele reviveu. Em Apocalipse diz, quando o vi, aleluia, caí aos seus pés como um morto. E ele colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eu que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves do inferno e da morte. Ele também foi morto e reviveu. Ele mesmo disse, eu estive morto, mas eu ressuscitei. Eu tenho a chave do inferno e da morte nas minhas mãos. Não tem nada que eu não possa fazer, não tem nada que eu não possa trazer de volta. Eu tenho poder sobre a vida. Tenho poder para fazer. Tenho poder para cumprir as promessas que eu disse que ia fazer. Aleluia. Ele está dizendo aquilo que estava morto, vai reviver. Se tu estava morto, tu vai reviver. Eu tenho vida para te dar hoje. É só tu receber. Recebe a vida. Recebe o poder de Deus. Recebe vida. Ele está te dando vida de novo hoje. É só tu ouvir. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça e receba. Em nome de Jesus, receba a vida. Aleluia, Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Guarda essa palavra. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Deus poderoso. Glória a Deus. Coloca de pé nessa noite. Sai do teu lugar, adorando, exaltando o nome do Senhor, daquele que vive, daquele que merece a nossa adoração. Que maravilha, como Jesus. O avivamento veio pela palavra de Deus. Oh Deus maravilhoso, pode sair do teu lugar, vir para frente.